Boa noite aí, pessoal aí da rede social, né? Tô levantando aqui um questionamento, né? Em cima de Apocalipse 7:3, onde fala do selo de Deus, né? E a nossa liderança ensina o seguinte: o selo de Deus representa a guarda do sábado, né? Em outras palavras, o selo de Deus é o sábado, né? E eu tenho aqui três motivos e me mostra que o sábado não é o selo de Deus. Primeiramente, o primeiro em Apocalipse 7:3, quando fala do selo de Deus, fala que o selo de Deus só será colocado sobre o servo de Deus, ou seja, pessoas que são fiel a Deus. E conforme em Apocalipse, se não tiver nada, é Apocalipse 14, quando fala lá dos santos, ele fala que os santos guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mostrando, portanto, que o servo de Deus, nos últimos dias, eles obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras palavras, eles já são fiel a Deus, eles já guardam os mandamentos de Deus, incluindo a guarda do sábado. É por isso que Deus enviou o anjo para selar esse povo, e são servo dele. Porque esse povo são servos? Eles são obedientes. E se eles são obedientes, eles já obedecem aos mandamentos de Deus, incluindo a ordem de guardar o sábado. Então, isso mostra para nós que o sábado não é o selo de Deus, entendeu? Não é obedecendo aos mandamentos de Deus e nós estamos sendo selados com o selo de Deus. Não, nós obedecemos os mandamentos de Deus, se tornamos servo de Deus. Aí na hora das pragas, um pouco antes de começar aí a praga, Deus envia um anjo para proteger os seus servos, ou seja, a eles que obedecem aos mandamentos de Deus. Mas isso, o selo de Deus vem de fora dos mandamentos, não faz parte dos mandamentos. Não é o sábado e nem é nenhum de outros mandamentos. O selo de Deus vem de fora para proteger, para orar sobre o servo, para proteger contra as pragas. Mas o servo já, antes mesmo de receber o selo, ele já guarda a lei de Deus, ou seja, já guarda o sábado. Então, o sábado não é o selo de Deus. O selo de Deus vem de fora dos mandamentos. É através da obediência aos mandamentos de Deus e Deus envia o anjo para selar o seu povo. Segundo motivo. O segundo motivo é o seguinte: o selo de Deus ele não é para a salvação, ele é apenas para a proteção. O selo de Deus ele não tem a função para salvar a pessoa da vida eterna. Ele tem a função de proteger contra as pragas, assim como foi em Ezequiel. Em Ezequiel 9:4, antes de Deus enviar um artigo sobre Jerusalém, ele mandou o anjo selar o povo dele, o seu servo, para que ele artigo ali não atingisse o seu servo. E o mesmo selo de Ezequiel é o mesmo selo de Apocalipse. Foi um selo de proteção e foi também sobre a fonte das pessoas. Entendeu? E os dois são servos, tanto lá em Ezequiel, o selo foi honrado sobre o servo de Deus. Assim também no Apocalipse, o selo de Deus é honrado sobre o servo de Deus. Terceiro motivo, se o selo de Deus fosse o sábado, isso é dizer o quê? E mesmo eu não guardando os 9 mandamentos da lei de Deus, guardando apenas o sábado, eu deveria receber o selo de Deus. Pois se o selo de Deus é o sábado, eu precisaria apenas guardar o sábado e eu receberia o selo de Deus. Não teria como eu guardar o sábado, sendo o selo de Deus, e depois não receber o selo de Deus, porque aí não estaria certo. Se o selo de Deus é o sábado, eu preciso apenas guardar o sábado e eu tenho que receber o selo de Deus. Entendeu? Aí entra a questão: se o selo de Deus é o sábado, então a salvação dependeria apenas de um mandamento, ou seja, a guarda do sábado. Então, todo aquele que guardasse o sábado, mesmo não guardando os outros 9 mandamentos, ele seria salvo. Por quê? Porque quem recebe o selo de Deus, em Apocalipse, o selo de Deus é colocado sobre as pessoas e serão salvas, sobre o servo de Deus. Entendeu? Então, se eu guardo o sábado, mas não guardo os outros mandamentos, eu deveria mesmo assim receber o selo de Deus, pois o selo de Deus era o sábado. E eu guardando o sábado, eu teria que receber esse selo. E se eu recebesse esse selo, eu seria salvo, porque conforme Apocalipse, quem recebe o selo lá, não se perderá. Não vai se perder. As pessoas que recebem o selo de Deus não vão se perder. Entendeu? O selo de Deus não é colocado sobre pessoas e vão se perder. Todas as pessoas que recebem o selo ali em Apocalipse vão ser salvas. Mas se o sábado é o selo de Deus, então se eu guardar o sábado, mesmo violando os outros 9 mandamentos, eu teria que receber esse selo. E se eu recebesse esse selo,
eu estaria salvo. Aí a salvação dependeria apenas de um mandamento, ou seja, o sábado. Então, esses três motivos aí demonstram que o sábado não é o selo de Deus, mas é através da obediência aos mandamentos de Deus, o ir no sábado, e eu recebo o selo de Deus, entendeu? O servo de Deus, lá em Apocalipse 7:3, eles guardam os mandamentos de Deus, entendeu? O ir no sábado, eles guardam o sábado e os outros 9 mandamentos. E aí, antes de Deus enviar as pragas, ele manda um anjo selar esse povo e obedece aos mandamentos e são fiel a ele, para que as pragas não danifiquem essas pessoas, entendeu? Não atinge essas pessoas. Então, esse eu vejo por esses motivos aí, entendeu? E o sábado não é o selo de Deus, né? Mas o nosso estudo, né, e já está bem longe esse estudo muito aprofundado, a maioria das pessoas edita nisso, né, e realmente o sábado é o selo de Deus, né, mas eu não vejo por isso, esse motivo está mais, e não é o sábado o selo de Deus. Já pegando um ancho, se o sábado não é o selo de Deus, aí desmonta também a ideia de o domingo é a marca da besta, porque a força diz que o domingo é a marca da besta só porque diz que o sábado é o selo de Deus. Mas se o sábado não é o selo de Deus, também desmonta e o domingo não é a marca da besta, entendeu? Então, uma coisa quebra a outra, entendeu?